O pior time de cada Champions, hein? Só os melhores chegam na Liga dos Campeões. Mas em cada ano tem um clube que acaba sendo humilhado, perdendo pra todo mundo. Então nesse vídeo vamos ver qual foi o pior time de cada Champions League. E o primeiro clube Pareceu o logo do Benfica ali, mano. que vamos ver sendo humilhado, na verdade era o mais vitorioso do seu país. O Maccabi Tel Aviv. Caralho, que nome é esse, mano? Na temporada 2015 e 16, eles eram os atuais campeões não só da Liga Israelense, mas também da Copa Nacional. Então caiu no grupo com Chelsea, Dinamo de Kiev e Porto. Nossa, pediu pra apanhar também, né, mano? Uma expectativa. Mas no primeiro jogo contra o Chelsea, um balde de água fria. 4-0. Ainda assim, tinham chance de se recuperar. Agora jogariam em casa contra o Dinamo de Kiev. Só que veio mais uma derrota. A moral do time foi lá embaixo. Então em Portugal, perderam pro Porto. Quando voltaram pra casa, perderam de novo pro Porto. Caralho, vai ganhar não, mano? E sofreram nem um empatezinho. Mais uma goleada de 4-0 pro Chelsea. Agora só tinha mais uma partida, contra o Dinamo de Kiev. Mas pra acabar com essa campanha de forma cruel, perderam por só 1-0. Com 6 derrotas em 6 jogos, o Maccabi Tel Aviv sofreu 16 gols e só marcou 1. E vamos fazer um ranking de cada campanha para descobrir qual foi a pior das últimas 10 temporadas. Mas pensando pelo lado positivo, pelo menos o Maccabi Tel Aviv conseguiu marcar um gol. Agora o próximo time nem isso conseguiu. Pelo menos marcar gol já é uma coisa boa, né, mano? Em 2016, tinha outro clube que dominava o seu país. O Dinamo de Zagreb, da Croácia, conquistando tanto a Liga quanto a Copa Nacional. Eles estavam acostumados a vencer. Mas ser o melhor na Croácia não quer dizer nada no Continental. O pior é isso, né? Tanto que logo no primeiro jogo contra o Lyon, uma derrota de 3-0. Depois enfrentaram a Juventus, mas dessa vez jogando em casa. Era a chance de mostrar que podiam lutar. Só que as coisas não saíram como esperavam. Olha o toque pra trás, chegou pro desvio. Que bolão, chegou no Higuaín, que golaço! Vem de bala pra bomba! Partiu, vem Daniel Alves com o desvio. Espalma o goleiro, ela vai entrando. 4, caralho! Em só 2 jogos, o Dinamo de Zagreb já tinha sofrido 7 gols. Na sequência, perdeu pro Sevilha em casa e na quarta rodada contra o Sevilha de novo, veio outra humilhação, 4-0. Até esse momento eles não tinham conseguido marcar um único gol. A esperança era de balançar as redes contra o Lyon, mas no segundo tempo foi o Lyon que marcou, vencendo por 1-0. Nessa hora o Dinamo já estava completamente eliminado, só queriam evitar mais goleada. Então contra a Juventus na Itália, focaram mais na defesa e só perdendo por 2-0. Pelo menos isso, né, mano? Consigo amenizar os danos aí. Tirando essa campanha horrível. Com 6 derrotas em 6 jogos, o Dinamo sofreu 15 gols e não marcou nenhum. Nem sequer umzinho. Mas um spoiler, o Dinamo não vai terminar como o pior time do vídeo. Só que caralho, vai ter pior que ele! O próximo clube a passar vergonha, na verdade, foi um bicampeão. Naquela temporada 2017-18, tinha alguns times realmente pequenos, como o Maribor, da Eslovênia. Mas ninguém foi tão mal quanto o Benfica. O Benfica era o atual tetracampeão português, mas tinha acabado de vender jogadores como o Ederson e Nelson Semedo. Aí o primeiro choque veio logo na estreia, quando enfrentaram o CSKA em casa e perderam por não, esse moleque de novo não. Olá de 1000 jardas dele. O próximo adversário era o dele é embaçado, mano. Que com certeza o Benfica podia vencer. Só que aí... Caralho. 5-0, a maior derrota do Benfica na história da Champions. Nem os torcedores, nem os Que jogadores... isso, Benfica? Pensei que você era tinha um pouquinho mais de credibilidade, mano. E nem o técnico Rui Vitória poderia imaginar isso acontecendo. Mas depois do CSKA e Basel, o outro time do grupo era mais forte ainda, o Manchester United. Nossa, aqui vai ser surra. Então veio a terceira derrota seguida, mas ainda estava longe do fim. Contra o United na Inglaterra, foi 2-0 para os Red Devils, com um dos gols sendo contra. Depois contra o CSKA, mais uma derrota por 2-0, com outro gol contra. E então só faltava o último jogo, em casa contra o Basel. Era a última chance do Benfica conseguir pelo menos uma vitória. Mas mais uma vez, os suíços mostraram sua força, vencendo por 2-0. O Benfica terminou aquela Champions com 6 derrotas, só um gol marcado e 14 sofridos. Foi ruim, mas a campanha do Dinamo de Zagreb continua sendo pior. Aí na temporada seguinte, o Benfica voltou a aparecer no grupo do pior time daquele ano, mas dessa vez a vítima foi outra.
Na Champions 2018-19, o sorteio criou um grupo muito difícil. Benfica, que já estava mais forte, Bayern de Munique e Ajax, o verdadeiro grupo da morte. Mas ainda tinha mais um time, o AEK da Nossa, coitado desse AEK, mano. Isso aqui é sacanagem. Grécia. Que azar dos gregos. Então logo no primeiro jogo, contra o Ajax, que estava na sua melhor fase, foram recebidos com 3-0. Depois enfrentaram o Benfica em casa, mas dessa vez o Benfica estava mais forte. Então mesmo conseguindo marcar 2 gols, acabaram perdendo por 3-2. Agora o próximo adversário era o gigante Bayern de Munique. Então sem surpresa, perderam por 2-0 na Alemanha e depois mais um 2-0 em casa. A esperança era conseguir pelo menos uma vitória. Mas enquanto o elenco do AEK valia 39 milhões de euros, o do Benfica valia 10 vezes mais. Nossa, mano, esse aqui já que é paia, mano. E o do Ajax, mais de 400 milhões. Então no jogo seguinte, perderam outra vez pro Ajax e contra o Benfica veio o golpe final. Grimaldo! E Golaço. O AEK marcou só 2 gols e sofreu 13. Mas surpreendentemente, sua campanha ainda foi melhor que a do Benfica no ano anterior. Então, continuando, vamos para a temporada 2019 e 20, com um time que teve a pior defesa até então. Era um clube que caiu no grupo com Liverpool, Napoli e Salzburg. O Genk, da Bélgica. O Genk teve azar, não jogava Champions desde 2011 e na primeira partida enfrentou o Salzburg, que tinha a jovem estrela Haaland. Nossa, o Haaland novinho ainda, mano. O Haaland meteu um hat-trick. Depois o Salzburg marcou mais 3, enquanto o Genk só conseguiu marcar 2 vezes. Os belgas começaram a campanha com uma derrota de 6-2. Caralho, já começou mal, hein? Mas no jogo seguinte, uma surpresa. Conseguiram segurar o Napoli no empate. Só que depois disso enfrentaram os atuais campeões europeus, o Liverpool, onde o time do Klopp não teve pena. 4-1. Mas ainda Nossa, sem piedade. faltava mais partidas. Então foram pro Anfield, onde perderam de novo, e contra o Salzburg em casa, sofreram mais um 4-1. O único time que ainda Acho que essa foi a pior até agora, hein? não tinha goleado o Genk era o Napoli. Mas na última rodada, os italianos decidiram dar o troco, vencendo por 4-0. Caralho, mano. Foi empatar pra quê, né? Em 6 partidas, o Genk marcou 5 gols e sofreu 20. Caralho, foi a pior até agora, eu acho. Mas diferente dos outros times desse vídeo, pelo menos conseguiram um empate, então foram um pouco melhores ainda. Caralho, não foi ainda não? Agora vamos continuar, indo para a temporada 2020-21, que começou com estádios vazios. Mas para alguns torcedores, isso foi até bom, porque não precisaram ver o seu time sendo humilhado em pessoa. Naquela fase de grupos, teve um time que se classificou pela primeira vez desde os anos 90, o Ferencváros, da Hungria. Caralho, Ferencváros, mano. Elas caíram num grupo muito difícil, com Dinamo de Kiev, Juventus e Barcelona de Messi. Então no primeiro jogo, o Barcelona já começou mostrando pros húngaros que na Champions o negócio é mais embaixo. Parte para a bola, tira Messi, o golo. Quer a bola para Ansu Fati, atenção, pode ser o 2-0, o remate e entra. Jogado por Fati, atenção ao pontapé e o gol. Também para trás vai ser o gol e está. Finta, tudo bem feito, o remate e o 5-1. Caralho, que isso, mano? 5 gols do Barça para terminar o jogo em 5-1. Na sequência, enfrentaram o Dinamo de Kiev. Com gol nos acréscimos, os húngaros conseguiram arrancar o empate. Mas no jogo seguinte, contra a Juventus, perderam por 4-1. Agora era a vez da partida contra a Juventus na Itália, onde o Ferencváros lutou bastante e até marcou um gol, mas a Juve virou. Depois disso, não conseguiram mais se recuperar. Contra o Barcelona em casa, perderam por 3-0 e na última rodada, derrota para o Dinamo de Kiev. Com 5 derrotas e um empate, o Ferencváros foi o pior time daquela temporada. Pelo menos entraram na história por ter levado o gol do Messi e do Cristiano. Até agora, a campanha do Dinamo de Zagreb ainda não foi superada. Bom, isso até a temporada 2021-22, onde o clube foi tão mal que nunca mais voltou para a Champions. No grupo C, do lado de Ajax, Sporting e Dortmund, tava o Besiktas. Nó, tadinho. Eu acho que eu lembro desse aqui. Eu lembro, mano. Naquele ano, eles tinham sido campeões tanto da Liga Turca quanto da Copa da Turquia. Com jogadores como Pjanic, Batshuayi e outros, tinham esperança de fazer alguma coisa na Champions. Tanto que no primeiro jogo contra o Borussia Dortmund deram trabalho, mas com gols de Haaland e Bellingham veio a primeira derrota. Mesmo assim, o Besiktas mostrou que podia competir. Só que no jogo seguinte, contra o Ajax, perderam por 2-0 e contra o Sporting foi 4-1. Agora não tinham mais chances de se classificar para as oitavas. Mas piorou. Na partida seguinte, contra o Sporting, uma goleada por 4-0. Nossa, essa aqui foi a pior mesmo até agora. Depois disso, perderam em casa pro Ajax por 2-1 e para fechar essa campanha, enfrentaram o Borussia Dortmund. Linda jogada, passou pelo Rossier, fez o cruzamento pro Haaland de cabeça! Gol!
Com gols de Haaland, Royce e Malen, o Besiktas terminou sua campanha com uma derrota por 5-0. Caralho, aqui já era. Em 6 jogos, marcaram só 3 gols e sofreram 19, terminando com um saldo de 16 negativos. O time turco agora supera o Dinamo de Zagreb, tendo a pior campanha até agora. Foram tantos gols sofridos que parecia impossível uma campanha ser pior que essa, até que chegou a temporada seguinte. Pela primeira vez desde 2010, um clube escocês que não fosse o Celtic se classificou para a fase de grupos, com grandes expectativas de longe do torneio, o Rangers. O Rangers era literalmente Power Rangers, o vice-campeão da Europa League, só perdendo um título nos pênaltis. Então foram para a Champions com o mesmo treinador, caindo no grupo com Liverpool, Napoli e Ajax. Era um grupo muito difícil, mas ainda assim podiam surpreender. Só que logo no primeiro teste contra o Ajax, não começou bem. Vem, a cabeçada! Entrada da área, tapinha com desvio! Da área bateu pro gol! Golaço. Golaço! Retubergo driblou o goleiro Pinto. 4-0, mano. Já começou assim? 4-0. Depois enfrentaram o Napoli em casa, mas mesmo na frente de sua própria torcida, outra derrota, 3-0. Mas isso não era nada comparado com o que estava por vir. Depois de perder esses jogos, viajaram para enfrentar o Liverpool em Anfield, onde não tiveram chance. 2-0 para os Reds. Já eram 3 derrotas seguidas. Mas no jogo seguinte, contra o Liverpool na Escócia, o Rangers abriu o placar. Podia ser uma vitória histórica. Só que logo na sequência, o Liverpool empatou, virou, fez o terceiro, o quarto e no final... Tá dentro da área, o quinto. Foi sair na frente por quê, mano? E vem Salah de novo, vem Salah de novo! E o sexto ainda! Meu filho, Jota, sobrou aí! O sétimo, caralho. Tira esse placar daí. Na Escócia, o Rangers perdeu por 7-1. Não só a maior derrota da fase de grupos, mas também a pior derrota da história do Rangers. Eles nunca tinham sofrido 7 gols numa única partida, mas as humilhações não pararam por aí. No jogo seguinte, perderam por 3-0 pro Napoli e depois por 3-1 pro Ajax. Caralho, aqui já era. Isso aqui foi a pior até agora, mano. Pior campanha. Então, em só 6 jogos, o Rangers sofreu 22 gols. Caralho. Terminando com um saldo de 20 negativos. O Rangers agora tem a pior campanha do vídeo até então. Vamos ver se os próximos 2 times conseguem ser ainda piores. Bom, agora chegamos na temporada 2023 e 2024, onde o maior favorito, Manchester City, caiu no grupo com Leipzig, Young Boys e Estrela Vermelha. Ah, Estrela Vermelha, eu lembro desse, hein, mano. Ainda surpreendeu fazendo um gol ou foi o Young Boys, O mano? Estrela Vermelha é o maior time da Sérvia. Eles são os atuais campeões da Copa da Sérvia e da Liga Nacional. Mas a Champions é outro nível, então no primeiro jogo perderam por 3-1. Depois conseguiram arrancar o empate contra o Young Boys. O Estrela Vermelha ainda podia fazer algo ali. Mas contra o Leipzig, perderam as 2 partidas, depois perderam pro Young Boys e por fim foram derrotados pelo City de novo. Com 5 derrotas e um empate, o Estrela Vermelha marcou 7 gols, mas sofreu 15. Foi ruim, mas não tanto Não foi pior, não. quanto os outros que a gente viu até agora. Mas aquela foi a última vez que a gente teve uma fase de grupos. A temporada 2024-25 trouxe a fase de liga, onde cada clube disputa 8 jogos contra vários times diferentes. Um formato que podia fazer times pequenos surpreender, mas esse não foi o caso do Young Boys. Na primeira rodada, o Young Boys da Suíça enfrentou o Aston Villa, mas começaram com o pé esquerdo, perdendo por 3-0. Só que o pior ainda estava por vir. No jogo seguinte contra o Barcelona foi 5-0. Caralho, mano. 2 derrotas gigantes logo de cara. Depois enfrentaram a Inter de Milão, onde até conseguiram lutar bastante, segurando um empate. Até que... Vem pro ataque de Marco, levantou na área! Gol! mais uma derrota. A moral do time foi pro fundo do poço. Então a sequência de derrotas continuou. Perderam pro Shakhtar Donetsk, foram derrotados por 6-1 pro Atalanta, depois 5-1 pelo Stuttgart. Caralho, mano! Perderam pro Celtic e no último jogo enfrentaram o Estrela Vermelha. Mas mesmo contra o pior time da temporada anterior, perderam em casa. Em 8 partidas, o Young Boys perdeu todas, marcou só 3 gols e sofreu 24. Nossa, esse aqui foi o pior, eu acho, mano. Ficando com um saldo ainda pior que o do Rangers. Caralho, conseguiu superar o Rangers ainda. De 21 negativos. Só que assim, o Young Boys jogou 8 partidas e o Rangers jogou 6. Então fazendo uma média de saldo de gols por jogo, foi o Rangers que terminou com a pior campanha dos últimos 10 anos. Mas o Young Boys vem logo atrás.
E aí, o que tu achou desse vídeo? E se curtiu, acho que vai gostar desse vídeo aqui também. Então, beleza? Valeu e tchau! Caralho, mano, esse Young Boys aí, esse cara tá com dor de cabeça até hoje, mano. Nossa Deus, o cara tomou foi gol pra caralho. Esse Morelos joga no Santos. Caralho, mano.